porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Amém. Oremos ao Senhor, queridos, mais uma vez, não com mera oração, mas crendo de que o Senhor, com seu Espírito, pode mover em nossos corações. E junto com a palavra, com a exclusividade, a suficiência da palavra, falar aos nossos corações, aplicar a sua palavra em nossos corações, salvar pecadores, edificar a sua igreja. Nós cremos, então oremos ao Senhor. Em Cristo Jesus, Pai, por meio de Cristo Jesus, o nome dele, o nome pelo qual importa que todo homem seja salvo, Pai, o nome pelo qual, ao clamarmos, ao sermos conduzidos até o Senhor por esse nome todo-poderoso, por esse nome maravilhoso, Pai, Cristo Jesus, nós podemos suplicar então agora, Pai, pela Tua palavra, Deus, com um olhar de misericórdia para a Tua igreja, a pecadores, Deus, que ainda não Te conhecem. Ó Deus, imputa, Pai, aquilo que eles não têm, aquilo que é necessário para a salvação, a fé, Deus. Alarga, Deus, os nossos corações, para que possamos ver, Deus, muitas vezes, de maneira medíocre, como temos vivido, Pai, diante do Senhor. Confronta-nos, Deus. Qualquer outra religião, Deus, qualquer outra palavra, vai nos ajudar, Deus, a continuar nessa inércia, Deus, espiritual. Vai concordar conosco, Pai. Tudo que é palavra, inclusive tudo aquilo que é pregação, Deus, que nós ouvimos hoje, aquilo que se chama de pregação, vem concordar conosco. Vem concordar com aquilo que eu desejo ser, Deus. Vem concordar com aquilo que eu acho que sou. Mas a Tua palavra, Deus, vem de confronto a nós. Nós não conhecemos o nosso coração, Deus. Nós queremos conhecer a Tua vontade, Pai. O Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Tu nos criastes, ó Deus. Queremos viver, Pai, segundo os Teus propósitos, Pai, pelos quais o Senhor nos predestinou. Os caminhos pelos quais o Senhor de antemão preparou para que andássemos nele, Pai. Habilita-nos, Deus, para toda boa obra. É o que nós desejamos, Pai. Concede isso à Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vejam, queridos, no domingo passado nós vimos um estímulo. Nós vimos esse homem sábio, Salomão, o pregador, como ele é conhecido, como ele se identifica em Eclesiastes. Aqui a figura é mais de um pai, se bem que em Eclesiastes também ele fala assim. Nós vimos que do versículo 1 ao versículo 9, ele vai provocar os seus filhos, ou seja, ele vai provocar Israel, porque eu já disse muitas vezes na introdução de que ele não está se dirigindo a Roboão, ele está se dirigindo a todo o povo de Israel. É um pai que quer dizer assim, olha, não é mero conselho, não é uma dica. Eu não vou lançar para você e vocês ponderam se vocês acatam ou se vocês repelem. Pai que se dirige a um filho. Um pai, quando se dirige ao filho uma palavra, e ainda mais quando é risco de vida que o filho corre, o pai não pensa na opção do filho rejeitar.
A ideia é essa aqui, é fatal. Se o filho não ouve as palavras do pai, é fatal. O que é que hoje um pai, quando ele se dirige ao filho, ele tem certeza de que é fatal e ele fala com todo o empenho? É o quê? Mundo das drogas. Filho, não entre no mundo das drogas. E aí o pai chora, e o pai cai no chão, e enfim, ele demonstra todo o desejo de que o filho não ande naquelas demais companhias que vão levá-lo para o mundo das drogas. O povo de Deus não se preocupa simplesmente com a vida terrena do seu filho, mas ele se preocupa com a eternidade do seu filho. Um pai de verdade, um pai e uma mãe crente, genuinamente crente, ou seja, pais piedosos, eles vão se preocupar com a vida eterna do seu filho, aqui, no já, mas também vão se preocupar com o ainda não. Então, esse mesmo empenho de um pai que fala para o filho não andar no caminho das drogas, porque é fatal, esse pai aqui se dirige ao filho. Olha, se você andar por esse caminho que é distante do Senhor, uma vida pecaminosa, ele é fatal. Então esse pai com um tom cheio de amor, mais reto, mais duro, sem arrudeios também, como agora há pouco eu citei de Paulo a Timóteo, ele vem dizer a Israel, ele vem dizer a seu filho, escuta-me. E é interessante que no começo é, se você aceitar, meu filho, ou seja, a outra opção é morte. Esse homem sábio, então, se dirigindo a nós, do versículo 1 ao versículo 9, um encorajamento, um provocar do nosso coração, um provocar da nossa mente, um estímulo para que a gente busque a sabedoria, que nós vimos que é Cristo Jesus. O tempo todo nós sabemos que a sabedoria é Cristo Jesus, é nele que estão entesouradas todas as riquezas, as incalculáveis, as insondáveis riquezas. Ele é a sabedoria de Deus. Então nós vimos que, do versículo 1 ao 9, se você buscar como quem busca um tesouro, se for dessa maneira, da maneira como o evangelicalismo moderno e como eu e você, eu assumo isso, terrivelmente buscamos o Senhor, de fato nós não alcançaremos sabedoria. Queridos, a cada dia eu tenho cada vez mais entendido as palavras do Senhor Jesus. Porventura eu acharei fé? Eu cada vez estou mais convicto dessa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que porventura eu ainda vou encontrar fé quando eu voltar? A maneira como nós estamos vivendo, queridos, como a igreja está aceitando, como a igreja está conformada da maneira que vive. Não há mesmo transformação. Se você acha o melhor pregador que existe no mundo, no Brasil, rapaz, aquele homem, ele é um expositor excelente, você entende tudo que ele fala, é com tanta clareza, que maravilha, é agradável ouvir. Você vai olhar a igreja daquele homem, como é que ele tem uma igreja tão ímpia? Os homens, eles estão tão felizes em acumular cada vez mais intelecto, são orgulhosos, eu conheço agora a palavra, eu conheço a verdade, mas de fato não a vivem. Essa verdade não é aplicada. Depois dele encorajar, busque essa sabedoria, busque o Senhor Jesus Cristo como quem busca um tesouro, se for desse jeito. Aí nós vamos ver agora do versículo 9, do versículo 10 ao 22. Os benefícios de quem adquire essa sabedoria. Ou seja, irmãos, o resumo de tudo é, quem adquire essa sabedoria, quem adquire Cristo, o benefício é vida e vida eterna. Veja, do versículo 10 ao versículo 22, o benefício para aqueles que buscam a sabedoria como um tesouro. O primeiro versículo, irmãos, dessa manhã é o versículo 10. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia mais uma vez e nós vamos parar nele um pouco. Por quê, irmãos? Porque o restante dos versículos é dizendo, olha, vou livrar você do homem mau e da mulher má, do homem perverso, da mulher perversa. Esse vai ser o livramento de vocês. Por quê, irmãos? Porque os nossos pecados estão relacionados ao que, irmãos? Principalmente o nosso relacionamento com os seres humanos.
com nós mesmos, o nosso relacionamento com o mundo. Tá? O nosso pecado está relacionado com os nossos iguais. Tá? Então observem o versículo 10. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Esse entrará no teu coração. Se a sabedoria é Cristo Jesus, a sabedoria vai entrar no teu coração. Sabe como os profetas chamavam? Sabe qual é o equivalente para os profetas dessa sabedoria ser introduzida no teu coração e ali permanecer, ela ser pregada ali? Ou seja, as afeições religiosas do coração, genuínas, é chamada de um novo coração. Queria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias, para que a gente possa ver como é que os profetas, e aí representado unicamente, apenas o exemplo de Jeremias, capítulo 24, irmãos. Quando essa sabedoria entrava no coração, ou seja, a expressão é, quando ele recebe um novo coração, isso o habilita a guardar a aliança, a permanecer firme nos caminhos do Senhor, a não apostatar, a não se desviar desse caminho, dessas veredas, como o autor apresenta nesses versículos. Jeremias capítulo 24, versículo 27, versículo 7. Jeremias 24, 7. Observe então esse entrar no coração, sendo colocado pelo profeta como tendo um novo coração, capacitando o povo a guardar os mandamentos do Senhor. Dar-lhes-ei coração, para quê? Para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Irmãos, olha, essa palavra dizer Senhor, 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 Senhor e Salvador. A gente ouve tanto, né? Porque Jesus Cristo é o Senhor, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Isso já foi tanto penetrado em nossos ouvidos que passa direto pelo coração, ou entra no ouvido e sai pelo outro. Nós não levamos em consideração o que significa essa palavra, a importância e o peso que ela tem, quando nós falamos que Deus é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Deixa eu colocar um equivalente para que possa trazer um peso e uma seriedade, e você vai acordar por dentro agora. Ele é o seu patrão. Aí você vai dizer, nossa, agora estou entendendo o que ele está dizendo. Eu temo o meu patrão. Eu falo mansinho quando ele chega. Eu junto os meus pés, onde eu estiver eu me ajeito na cadeira. Eu fecho todas as telas do computador, que eu quero mostrar para ele a excelência do meu serviço. Como eu estou honrando a sua empresa. Como eu estou honrando a sua confiança, da qual ele prestou a mim. Eu preciso honrá-lo. Dignidade. E eu me preocupo com o que estão dizendo de mim no trabalho. O meu horário. O meu desejo de chegar lá. Nada, ou irmãos, quase nada me impede de estar na presença dele todos os dias. E como eu desejo estar na presença dele. Se ele está na sala dele lá, eu procuro aparecer lá dentro mostrando serviço para ele. Eu quero aparecer para ele. Eu quero ser notado para ele. Eu quero que ele me veja com bons olhos. Eu quero que ele veja o quanto eu trabalho, o quanto eu sirvo. Mas porque existe uma recompensa, irmãos, no final do mês. Ou recompensas. Veja, se entrar no teu coração essa sabedoria, nós já vimos nos versículos anteriores, irmãos, que aí você vai conhecer o entendimento do Senhor. Veja, o versículo 5, olhe o capítulo 2 ainda, no capítulo que nós estamos, no versículo 2 de Provérbios. Aquilo que eu falei, se buscares, o versículo 4, né? Se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares. Aí o versículo diz, o 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja, irmãos, tendo esse novo coração,
tendo essa sabedoria entrado no meu coração, eu conheço o Senhor. Ele é o meu Senhor de fato. Eu o sirvo, eu o honro, eu o amo, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. É isso que diz Jeremias, capítulo 24, versículo 7. Veja, ele vai me dar um coração para que eu o conheça, serão o meu povo, eu serei o Deus dele. E aí o que vai acontecer? Eles vão se voltar para mim com todo o coração. É isso que eu estou, irmãos, vendo ausente cada vez mais na igreja. Cada vez mais está ausente na igreja. Por isso que eu usei as palavras de Cristo. Porventura eu acharei fé. Porventura eu vou achar as pessoas me buscando de todo o coração. Ainda em Jeremias capítulo 31, sobre essa expressão, novo coração, que habilita, que capacita o povo a guardar a nova aliança, a guardar os mandamentos do Senhor. Olha como os profetas viam esse ser introduzido no coração, um novo coração. Jeremias 31, versículo 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam, me perdoe, irmãos, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a minha aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei seu Deus. Olha o que acontece, irmãos, naturalmente. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, sabe o que é triste para mim como pastor? É você conversar com alguém maduro, com alguém que você tenha confiança de que compreendia bem a palavra do Senhor, e aquela pessoa se mostra completamente ignorante, alheia à palavra. Não, eu não entendo assim, ou então não consigo compreender. E aí vive em oposição à palavra do Senhor. Mas, irmãos, ainda em Jeremias 32, do versículo 37 ao 41. Mesmíssima coisa, queridos. Eis que eu vos congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a esse lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho. É o que ele está falando muito em Provérbios sobre vereda. Para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Irmãos, mais uma vez, para que vocês não esqueçam, relacionados a Provérbios capítulo 10, portanto, a sabedoria entrará no teu coração. Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 36, versículo 28 e 29. Se vocês não quiserem abrir, não há problema, apenas escutem. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 ao 28. Olha, queridos, a mesma coisa de Jeremias. Ezequiel agora. Ezequiel 36, 26 ao 28. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardarei os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus.
Observe como vai acabar o último versículo nosso hoje, dessa manhã de Provérbios, o versículo 22, tá? Observe como ele vai acabar, queridos, o versículo 22. Mas os perversos, Provérbios 2, 22. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Veja, o tempo todo nós vimos os profetas falando sobre esse ser introduzido a sabedoria no equivalente deles, sendo um novo coração que será introduzido em nós, um novo espírito. Falou sobre a nova aliança, veja, Cristo Jesus em nós. O tempo todo os profetas falam, e como agora o último Ezequiel, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, eu serei o seu Deus. O tempo todo falando da terra. Versículo 22 do capítulo 2 de Provérbios. E vocês vão ser arrancados, os perversos não vão permanecer. Eu vou arrancar, por mais que eles se agarrem como uma raiz forte, vocês vão ser arrancados. Vocês vão ser retirados. A ideia de uma raiz mesmo, tá? Ela insiste, ela diz, rapaz, nossa, como essas raízes estão profundas. Eu passei um tempo da minha vida fazendo missão numa ilha. E aí um dos meus passatempos, e até para comer mesmo, tinha que pescar. E a gente pegando polvo. Eu estava com um pescador local e eles estavam me ensinando a pegar polvo. O polvo é o animal mais extraordinário que eu acho no planeta. Não tem outro animal que eu acho mais inteligente, enfim, admiro demais. Ele é muito, muito inteligente, fica só com o olhinho de fora, camuflado. Se você der um toque nele e você não arrancar ele de vez, ele já se agarra lá embaixo nas pedras e você não consegue removê-lo. E no meu aprendizado, nas minhas primeiras aulas, toda vez eu estragava. Eu batia nele e não conseguia puxar com o instrumento, né, o bicheiro, o ferro. E aí os pescadores ficavam meio que impacientes comigo já, porque eu estava perdendo vários. E aí teve um que era tão grande que o pescador disse assim, ele vai sair. Eu disse, como? É a coisa mais incrível do mundo. Ele desceu cerca de 10 metros, apoiou os pés no chão, parecia que estava fora d'água. E ele passou ali muito tempo puxando o povo com toda a força. Deu para ouvir debaixo d'água o barulho dos tentáculos do povo se rompendo. E ele arrancou os povos dali. Subiu sem os tentáculos, todos eles rompidos, quebrados. Tanta força que ele puxou. O povo não queria abandonar a sua casa. O povo estava bem ali no lugar em que eles estavam. Mas aquele pescador não permitiu que ele ali ficasse. Mas ele estava tão seguro. Ele estava tão convicto de que ele não iria sair dali. Mas ele foi arrancado à força. Essa é a ideia. O ímpio, o perverso, parece ter mesmo raízes, fincadas e tão cheio de convicção. Quem vai fazer isso não é nenhum pescador. Quem vai fazer isso não somos nós, é o próprio Deus. Então a linguagem dos profetas de introduzir a sabedoria nos nossos corações é um novo coração, que vai habilitar para que vocês sejam povo de Deus, Ele seja o Senhor de vocês, e vocês vão obedecer, e vão viver por essa palavra. Mas e o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, acerca desse ser introduzido em nossos corações? É essa sabedoria que Provérbios, versículo 10 do capítulo 2 diz. O equivalente é João, capítulo 3, versículo 7. Quando o Senhor Jesus chega para Nicodemos e diz, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Eu estou falando com você, Nicodemos. Eu estou falando para você, homem. Não se admire, porque é com você que eu estou falando. Você precisa nascer de novo. Queridos irmãos, Castelo Forte, essa sabedoria precisa ser introduzida nos corações de vocês. Veja, ela precisa ser enraizada no coração de vocês. Qual é a evidência de que vocês adquiriram essa sabedoria?
Deixa eu voltar a lembrar para vocês. Até o versículo 9, encorajamento para buscar essa sabedoria. De que maneira? Desesperada, porque é um tesouro mesmo, como quem está procurando um tesouro. Eu vou conhecer o Senhor. Eu vou entender o meu Deus. Qual o propósito dele para a minha vida, o que é que ele quer para a minha vida e por que eu devo buscá-lo de todo o coração. Quando não é introduzida, meus irmãos, essa sabedoria, eu vivo do jeito que me apraz. Eu vivo do jeito que eu bem entendo. Eu não tenho um Senhor, eu tenho um Deus bem dentro do meu ventre. Veja, eu tenho um Deus aqui, um ídolo aqui dentro, que chama eu. Não te admires de te dizer, importa nascer de novo. Ou seja, não se admire de eu dizer que é necessário que essa sabedoria, ela entre no seu coração. Ela seja introduzida em seu coração. No Novo Testamento, depois de Cristo, nós temos o apóstolo Paulo, que nos dá, e eu quero trazer para vocês apenas 2 exemplos, tanto na sua carta aos Romanos, como na segunda carta aos Coríntios. Esse equivalente de ser introduzido no nosso coração essa sabedoria, é quando ele fala da transformação do homem. É aquilo que eu estou falando de ser a evidência clara de que eu adquiri a sabedoria. Quando eu tenho a imagem de Cristo formada em mim. Quando isso pode ser visto claramente em mim, por todo mundo que está ao meu redor. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja, irmãos, não há confusão, há clareza. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi transmitido, que nos foi dado, que nos foi transferido. Veja que maravilha. Romanos ainda capítulo 12, no versículo 2. Texto bem conhecido. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, veja, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos por essa sabedoria que foi introduzida no seu coração, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aquilo que o versículo 10 de Provérbios 2 está dizendo aqui na segunda parte, na parte B do versículo. E o conhecimento será agradável à tua alma. Veja, eu vou experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora a segunda carta dele aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu onde? Em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Observe, aquilo que Provérbios está falando, do conhecimento da glória de Deus. Vai ser iluminado o nosso coração, quando essa sabedoria foi introduzida. Na face de Cristo. Iluminação do conhecimento da glória de Deus. E onde é que está isso? Na face de Cristo. Olha a centralidade de Cristo, irmãos. Aí o versículo 16 ainda, de Romanos 4, de 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, nós lemos o 6 e agora o 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não adianta, ela está em mim, essa sabedoria.
eu me renovo a cada dia. Esse meu corpo aqui fora pode se desgastar, mas o homem interior, a cada dia, ele vai ser renovado, vai se tornando novo a cada vez. A santificação, queridos, e assim é o estado último nosso da glorificação nos céus. Mas então, irmãos, tendo conhecimento, tendo entendido, ainda que seja pouco, superficial, irmãos, diante da minha limitação como pregador e diante de vocês de ouvir, mas veja, o que significa então esse introduzir o conhecimento no meu coração? Conseguindo isso, a primeira coisa que ele diz, esse conhecimento vai ser agradável à tua alma. Irmãos, é horrível. Vejam para algumas pessoas, são grilhões, como o salmista diz, capítulo 2. Algemas, grilhões, vamos romper. É assim que o ímpio, o homem ímpio, ele se debate. É aquele crente que fica no banco. Eu sei, irmãos, que tem sermões chatos, inclusive meus. Agora que não está filmando, eu posso dizer, inclusive meus, enfadonhos. Mas veja, se tiver no meu coração essa sabedoria, ela vai ser agradável à minha alma. Mais uma vez o salmista, Salmo 19, versículo 10. O que é que diz? Salmo 19, versículo 10. Essa palavra vai ser o que para mim, esse conhecimento? Mais doce do que o quê? Do que o mel. Veja, do que o destilar dos favos. Se a palavra do Senhor, queridos, ela é detestável para a igreja. Como é que a palavra do Senhor é detestável para a igreja? É a capacidade de ficar num banco ouvindo um pregador falar maçantemente durante 1 hora. Primeira característica, irmãos, é o não viver. É o não vivê-la. É o nosso coração não voltar-se, como os profetas disseram ao Senhor, de todo o meu coração. Versículo 10, então, irmãos, de Provérbios. Versículo 10 de Provérbios 2. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Veja, ele já começou falando dos benefícios. Versículo 11, então, o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. O bom siso, a inteligência. Eu já tenho a sabedoria de Cristo dentro do meu coração. Veja agora todos os benefícios. O que é que o bom siso, o que a inteligência vai fazer? Vai me guardar, vai me conservar. O mundo todo se consome, se dissolve, desintegra, se destrói, se corrompe. Eu sou diferente, não por mim mesmo. Não por mim mesmo, por minha própria sabedoria, mas pelo aquilo que foi imputado dentro de mim. Serei guardado, serei conservado. O versículo 12 vai dizer, serei livre do mal, dos homens perversos, daquilo que os homens perversos colocam para fora. É o que a perversidade do homem? A sua, entre aspas, sabedoria alheia à sabedoria de Deus. A sabedoria torpe, tola e mentirosa do homem. Eu serei livre desse homem. Versículo 13 diz, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Que se alegram, versículo 14, de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus. Versículo 15, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Veja, é como um pai falando ao filho, esqueceram? Não. É um pai falando a um filho. Então, olha, aquela companhia, a ideia de que o pai ensina ao filho o caminho correto, ele vai se desviar. Veja, ele vai se desviar do caminho reto, ele vai andar na escuridão, ele não só vai fazer o mal, mas ele vai ter alegria quando vê o mal em exercício. Quando ele vê uma pessoa se dando mal, ele vai se alegrar, ele vai folgar, ele vai festejar, ele vai se encher de júbilo quando vê uma pessoa se dando mal.
Ele está tão envolvido com aquilo. Ele quer colocar o grau de perversidade. E aonde você vai chegar? Você começa ouvindo. Daqui a pouco você pratica. Daqui a pouco você não tem mais nenhum remorso com aquilo. E você se alegra quando vê o mal sendo exercitado, tomando forma. Então, falando do homem, falando dessa companhia perversa, você vai ser livre dele. Esse é o benefício. Você vai ser conservado do seu caminho, das suas palavras. Veja, você não anda e não ouve. Você não anda no caminho dele e você não ouve. Ele está falando sobre caminho, sobre palavra. Esse é o benefício. Veja, só os homens, também as mulheres. Veja, a figura aqui da mulher é da prostituta. A figura aqui é da mulher adúltera. A figura aqui é da mulher imoral. Então vejam, versículo 16, para te livrar da mulher adúltera, daquela estranha mesmo, daquela novidade, tá? Da estrangeira, aquela que aparece, que lisonjeia com palavras, o qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Essa mulher que lisonjeia, veja, a ideia é de uma mulher falsa, tá? Ela engana, ela enfeitiça o homem falando aquilo que ele gostaria de ouvir. Os comentaristas vão dizer, olha, a palavra prostituição ou a prostituta está ligado quando nós abandonamos o Senhor para ouvirmos ídolos. Mas veja, literalmente nós sabemos como uma mulher imoral, como uma prostituta, como uma adúltera age. Veja, mas da mesma maneira, quando nós emprestamos os nossos ouvidos e quando nós pisamos fora daquilo que é a sabedoria que tem sido ofertada a nós, daquela sabedoria que nós somos, antes de ouvir isso, impulsionados, encorajados a buscá-la. Veja, essa mulher, ela é falsa com o homem e com Deus. Ela lisonjeia, ela engana com as palavras, elogiando, e aí convence o homem se encanta, mas também ela é falsa com Deus, diz que ela esquece da aliança que ela tem com Deus. Ela não é fiel ao seu marido, veja, ela também não é fiel a Deus. Ela esquece da aliança que ela fez com Deus. Ela esquece da aliança que ela fez com seu marido. Ela é falsa. Tome cuidado. Se a sabedoria for colocada no seu coração, você vai estar livre dela. Veja, o versículo 18. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as veredas para os reinos da sombra da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da justiça. Irmãos, vejam. Olha, ele quer chegar aqui na fatalidade. Se você cair na conversa dessa mulher, é certo que você não sai mais não. Se você cai no conto dessa mulher, você vai ser algemado. Você não acha o caminho de volta, é o que ele está dizendo. A sua vida vai ser destruída. E veja, agora, se você se prostitui e esquece os caminhos do Senhor, se você vai pela lisonja do seu coração, pelas palavras do teu coração, deixa de ouvir a sabedoria do Senhor e despreza a sabedoria, é morte eterna, é fatal. Veja, então, ele agora volta a falar do homem. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas do justo. Veja, aonde é que você vai pisar? No caminho dos homens de bem. Você vai conservar o quê? Você vai guardar o quê? O caminho dos justos. A vereda dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Veja, aquela terra que emana leite e mel mesmo. Aquela terra que produz. Aquela terra da qual todo mundo deseja, todo mundo quer ir. Há um anseio por essa terra. Por esse lugar. Mas os perversos serão eliminados da terra. Serão aniquilados mesmo. Tá? Não no sentido teológico do aniquilacionismo, tá? De que os homens vão deixar de existir
vão deixar de sofrer. Não é isso, isso é heresia. Isso é heresia. Mas ele está querendo colocar aqui nessa figura. Veja, eles serão arrancados, aniquilados e depois a figura do desarraigados. Assim serão os perversos, serão os homens aleivosos. Veja, queridos, sabedoria. Primeiro passo para essa sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Veja, se nessa manhã, aquilo que eu coloquei sobre ser o meu Senhor, você teme o Senhor, você ama, você se dedica em todo o coração ao Senhor. Veja, eu tenho sabedoria. Eu a buscarei cada vez mais. Eu vou cada vez cavar, eu vou buscar as insondáveis riquezas dessa sabedoria que estão em Cristo Jesus. Veja, eu vou buscar a cada dia, meu coração vai se renovar a cada dia, eu estarei me voltando para Ele com todo o meu coração, guardando essa aliança. Eu serei beneficiado, eu serei guardado, eu serei conservado, eu estarei num caminho reto e não serei enfeitiçado por homens e mulheres perversas. O Senhor Ele vai preservar a minha vida. E eu, sendo um santo nele, irei perseverar até o fim. Veja, eu vou permanecer nessa terra. O Senhor vai me conservar para todo sempre. Maior benefício das nossas vidas, queridos. Aquilo, como eu falei, de um pai que se preocupa, então, irmãos, encerrando com aquilo que eu comentei no começo. Um pai que se preocupa apenas com essa vida, os conselhos que ele dá a seus filhos, apenas para essa vida, sem se preocupar onde passarão a eternidade, isso é incredulidade. A sabedoria que o Senhor introduz em nossos corações é para a vida que agora é e para que há de ser. Irmãos, busquemos, porque tem sido ofertada a nós nessa manhã. Porque dia a dia, insistentemente, como nós estamos vendo em Provérbios, essa sabedoria ela vai para os lugares mais precisos. Ela vai para o alto do muro, ela vai para a porta da cidade, vai para a praça. Ou seja, ela quer chamar a tua atenção. Ela está indo para lugares estratégicos e chamando você. Olha para mim, vem, me busca, venha e me encontre, venha, seja sábio, venha e viva em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos.